Olá, meu quinto ano. A aula passada de História nossa, falamos sobre a cultura indígena, certo? Hoje nós vamos falar sobre a cultura africana, certo? Então, a nossa aula vai da página 10 até a página 15 do livro didático. E no livro de atividade nós vamos trabalhar a página 73. Lembrando, livro didático, página 10 a 15, e no livro de atividade, a página 73. Fiz um resumo aqui no quadro para desenvolver, a aula. Então, é os africanos e suas tradições orais, certo? Então, vamos lá. Na abertura do nosso livro, certo? Tem um mapa, mostrando as etnias africanas. Mas, tia Márcia, o que é etnia? Etnia é uma população, ou povos de uma região, nesse caso aqui do país, que é a África, certo? Então, está referente a pessoas, a população, ok? Então, vamos lá. Povos africanos e suas tradições orais. Vamos adiante. Eu coloquei esse mapa aqui da África para nós termos uma ideia, certo? Então, a África, ela é formada por mais de 50 países e diversas etnias. A cultura da África, ela se refere, certo, aos mitos, tem aqui os mitos, as histórias, danças, músicas, língua e modo de viver das etnias. Só que essa forma de cultura, a mais importante, nesse caso, é a contação de história, certo? Então, a cultura africana, ela é muito rica. E é isso que nós vamos ver. Ainda dentro da cultura africana, posso dizer para vocês que, além de ser muito, muito rica, certo? Nós vamos aprender várias situações, vários momentos que até então nós não sabíamos, certo? Então, quando eu digo a vocês que a população é formada por mais de 50 países, certo? Em diversas etnias, estou dizendo para vocês, certo? Que o continente africano, ele é muito rico. Tem uma variedade cultural imensa. Semana passada, quando nós estudamos sobre a cultura indígena, nós vimos que o pajé, ele tem a função de contar história, dar conselhos, fazer cerimônias religiosas, certo? E também tem o cacique da tribo, que tem suas funções específicas. Nós vimos isso nas aulas passadas. Mas, em se falar do continente africano, quem contam as histórias, eu disse para vocês que a contação de história é importante. Então, quem conta a história aqui, os africanos, são os chamados griots, certo? E essa contação de história, elas acontecem de um certo modo diferente. Eu vou ler um trechinho para vocês. Nas contações de histórias africanas, as frases entoadas em ritmos constantes são entoadas em ritmos constantes para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra. Por isso, algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo, certo? Então, aqui os griots, e explicando como é que essas contações de histórias são feitas. Mais adiante eu coloquei essas imagens aqui, que são chamadas de sankofa. Todos os dois símbolos são símbolos da sabedoria, que é de aprender com o passado, certo? Ah, mas só são dois símbolos? Não, tem outros símbolos.
Esse aqui é um pássaro que a cabeça está voltada para a cauda, símbolo de sabedoria. Todos os dois têm que aprender com o passado, certo? Então, além da contação da história, de cultura, eu falei de música, mas ainda dentro dos ritmos, tem alguns instrumentos, né, musicais, que de um certo modo tem alguma semelhança com o nosso. No livrinho aqui de vocês têm a oportunidade de ver aqui, ó, 3 imagens, né, referente aos instrumentos musicais que são usados na África. E o primeiro tem aqui, ó, o corá, que é um instrumento de corda originário de Gâmbia, né, que é um país da África. A segunda imagem é o balafon. É um tipo de xilofone comum em países como Congo e é utilizado em diferentes cerimônias, né, e rituais. Depois tem um instrumento musical chamado djembe, que é um tipo de tambor originário de Guiné. Tá aqui, ó, certo? Também tem aqui os guardiões da tradição oral africana. Eu falei para vocês que são os griots que são responsáveis por passar as histórias, né? A contação de história que vai passando de geração para geração, e eles têm um ritmo diferenciado, né, para contar essas histórias, certo? Então, a cultura africana, eu falei para vocês, é muito rica. Na imagenzinha do livro de vocês aqui, ó, tá mostrando, né, os rituais aqui, danças. Quando eu disse para vocês que a cultura, a parte mais importante da cultura é a contação de história, nós não podemos desmerecer as outras, né, que são as danças, as línguas, música, o modo de viver de cada população, certo? Então, diante da cultura africana, nós sabemos que na formação do povo brasileiro vieram os índios, os europeus e os africanos, lembram? Que vieram para o nosso país para trabalhar e eles foram escravizados. Nós já conversamos em outros momentos sobre os escravos. Vocês já têm um conhecimento. Então, do mesmo jeito que nós temos influências indígenas no nosso dia a dia, nós também temos influências africanas na nossa vida, certo? Tem pratos, comidas especiais, né, que são dos africanos, que nós herdamos dos africanos. Tem a questão da cultura religiosa, que tem o candomblé, que houve um momento em que houve a junção do candomblé com o catolicismo, certo? Então vamos lá. A gente tem várias influências dos africanos. E eu coloquei aqui uma lista com 15 palavras que nós fazemos uso no dia a dia, e essas palavras têm origem africanas, certo? Então vamos lá. Primeira palavra é cachimbo, é aquele objetozinho que coloca o fumo ali e vai fumar. Dengo, né? Tem cafuné, que é, de certo modo, fazer um cafunézinho na cabeça, coçar a cabeça. Vamos lá. Caçula é referente ao filho mais novo da família. Moleque, quitanda, fuba, que é feito de milho ou de arroz, abadá, dendê, a cachaça, que é feita da cana de açúcar, axé, candomblé, que eu falei, né, que é a religião, que é a matriz da religião, macumba, né, é um ritual religioso dos africanos, né, em que eles entravam nesses rituais religiosos e faziam adorações a vários deuses, né, entidades, certo? E aqui eu tenho muvuca. E mais adiante tem o cuíca, que é um instrumento musical que nós usamos, mas a palavra em si é de origem africana. Então, a nossa atividade, nossa aula, ela vai da página 10 à página 15, certo? Tem atividade que é para
você responder, né, mediante o que tem aqui. A respeito do griot, tem um textozinho que vocês vão ter que ler e a partir desse textozinho vocês vão responder as perguntas, certo? Que vai da página 10 à página 15 e no livro de atividade, página 73, certo? Então, até a próxima aula, onde a gente se encontra, né? Nós vamos nos encontrar e até breve.